Você tem dificuldade em ler artigo científico, algum texto científico, ou acha que não está conseguindo extrair o máximo dele? Meu nome é Ana Lívia, eu sou professora de Química e mestranda em Educação e Ciências, e esse vídeo vai te ajudar. Quando eu estava fazendo minha graduação, chegou um momento específico do curso que eu percebi que ele estava exigindo muito da minha capacidade de leitura, de interpretação de texto, porque eu fiz Química licenciatura e no início o ciclo básico são mais as matérias de exata, então você tem muito cálculo, a química mesmo, a parte experimental. E aí no decorrer do curso, que entram as matérias da educação, o Pio tá comendo minha orelha. Quando as matérias da educação começaram a entrar efetivamente na grade, a quantidade de leitura também aumentou, e muito. E no mestrado, isso piorou muito mais. Só para vocês terem uma ideia, nesse semestre, eu estou no primeiro semestre, eu tenho uma média de mais ou menos 6 textos para ler por semana, só que textos que exigem mais da nossa capacidade, não são leituras fáceis, e pelo menos umas 10 páginas cada um, então é realmente muito pesado, é muito densa essa parte da leitura. Eu consigo ler todos os textos? Então, vou deixar isso para um outro vídeo, mas assim, tem vezes que não dá, eu leio ao máximo sem comprometer a minha capacidade de entendimento sobre aquilo, sem forçar uma situação. Então eu tento fazer o máximo que dá, dentro das minhas condições. Foi no final da minha graduação que eu percebi uma coisa em relação às leituras que estavam realmente me incomodando muito. Não sei se isso acontece com vocês, mas eu estava lendo um texto, às vezes a gente lia para discutir na outra semana, eu lia tudo, né, fazia minhas anotações, e aí chegava na outra semana, quando a gente ia discutir, e eu esquecia quase tudo sobre aquilo. Então eu tinha que retomar no texto, retomar minhas anotações para lembrar do que se tratava. Mas eu sabia muito pouco, eu sabia às vezes o tema que ia discutido, mas as ideias, os argumentos, eu já tinha esquecido tudo. E isso realmente me incomodou muito, porque eu sentia que eu estava perdendo tempo lendo uma coisa, que depois eu tinha que voltar e ler tudo de novo, ler minhas anotações para lembrar. Não sei se foi coincidência ou não, na época teve um congresso lá, vários minicursos na faculdade, e eu me inscrevi num minicurso que chama Neurociências na Aprendizagem. Esse minicurso ele foi muito interessante e foi nele que eu descobri qual que era o meu problema. Não sei se vocês sabem, mas nosso cérebro ele tem 2 locais de armazenar as informações. Então ele pode armazenar na nossa memória de curto prazo ou na nossa memória de longo prazo. Como é que funciona isso? A memória de curto prazo ela é mais ou menos o seguinte. Vamos supor que você está andando na rua, você está lá com o seu celular, ele toca, e alguma pessoa, ela te passa uma informação que você tem que lembrar. Te passa o número de outra pessoa, uma senha, enfim. Você guarda aquilo na sua cabeça até você conseguir um papel e uma caneta para anotar. Você concorda que no dia seguinte, ou uma semana depois, você já esqueceu daquilo? Por quê? Você armazenou aquilo na sua memória de curto prazo. Então você lembra até você conseguir anotar, e depois aquilo some. Já quando a gente armazena numa memória de longo prazo, que seria onde a gente tem as lembranças, as memórias, pode passar o tempo que for, pode passar anos, que você às vezes consegue lembrar nitidamente daquela coisa, o que é muito interessante. Então, adivinha só aonde que eu estava armazenando essas informações de leitura? Pois é, então se você também tem esse problema, se você acha que você tem Alzheimer quando lê alguma coisa, não é isso. É porque você provavelmente está armazenando isso no local errado no seu cérebro. E aí existem algumas estratégias de leitura que te ajudam a migrar essas informações, né? A conseguir armazenar isso na sua memória a longo prazo, para você ter uma aprendizagem significativa naquilo. Eu comecei a estudar melhor sobre esse assunto, porque eu tive muito interesse para até compreender questões sobre a minha aprendizagem. E aí eu encontrei esse livro aqui do Cláudio de Moura Castro, que ele chama Você Sabe Estudar? Quem sabe estuda menos e aprende mais. E eu recomendo esse livro, nossa, para todo mundo, para os meus alunos, para os meus amigos, para os meus colegas de trabalho, porque ele realmente é muito interessante e é uma leitura muito gostosa de ler, ele tem várias imagens, ele é bem assim, multimodal, é muito legal mesmo. Foi a partir desse livro aqui que eu consegui criar a minha estratégia de leitura, então o vídeo hoje vai ser baseado nele. Vou falar um pouquinho da minha estratégia, como é que eu me organizo para ler um texto científico e talvez isso te ajude, mas eu já adianto. Cada pessoa, ela se adapta melhor com determinada estratégia. Não é porque eu uso essa que vai dar certo pra você. Mas a gente tem que tentar antes de descartar alguma coisa. Mas antes de eu compartilhar minha estratégia com vocês, já vou pedir pra você se inscrever aqui embaixo no canal, que
Toda semana tem vídeo novo e já aproveita para dar um like nesse vídeo, que assim você me ajuda a divulgar para outras pessoas. Segue a gente lá no Instagram também, que eu sempre aviso quando tiver vídeo novo, posto algumas dicas, alguns eventos, então aproveita para seguir lá. Não sei vocês, mas na minha educação básica me ensinaram a ler qualquer tipo de texto do início ao fim, fazer uma leitura linear, né? E olha que eu estudei em 6 escolas diferentes. Existem estudos que falam que essa talvez não seja a melhor forma de leitura, que existem outros métodos, outras técnicas que você pode adotar, que isso vai possibilitar uma leitura mais eficaz. Mas uma coisa é certa, que é o que o livro traz, é que independente da forma, do método que você escolhe, da sua estratégia, você precisa ter motivação. Você precisa convencer o seu cérebro que aquilo vai ser importante para você. E aí é subjetivo, essa motivação, por que você quer ler aquilo? Então pode ser para estudar para uma prova, para passar, tirar nota boa, para passar de ano. Pode ser porque aquilo realmente vai ser um conhecimento que você precisa, porque você tem interesse no assunto. Não sei se você já percebeu, mas é muito diferente quando a gente pega alguma coisa para ler que a gente realmente quer ler, do que quando a gente precisa ler alguma coisa meio forçado, meio obrigado. Então, a leitura é completamente diferente. E esse é o primeiro passo que a gente tem que pensar. Eu divido a minha estratégia de leitura em 3 partes. Então eu faço primeiro uma pré-leitura, depois uma leitura analítica e por fim uma leitura comparativa. Eu vou explicar melhor para vocês entenderem como é que é essa estratégia. A primeira etapa dessa estratégia de leitura é a pré-leitura, que aqui é mais uma exploração do texto. Você vai entender aqui como que o texto está estruturado, como é que o autor ou os autores dividiram os tópicos para falar do texto. Então eu leio o título, eu leio alguns trechos específicos, não estando na ordem necessariamente. Eu leio a conclusão desse texto, se for um artigo científico, até porque se eu tenho outros textos para ler, a primeira coisa que eu faço é começar pela conclusão, porque aí eu priorizo aquele que está mais próximo do assunto que eu quero, porque às vezes eu não tenho tempo de ler tudo, então a gente tem que priorizar. Aqui nessa pré-leitura é como se fosse um trailer do filme. Você já vai ter alguns spoilers ali, porque quando você vai ler o texto não vai ter nenhuma surpresa, assim, no sentido de você falar, nossa, eu achei que o texto era disso, mas o autor falou daquilo. Então você já tem essa ideia geral e aí você já tem uma concepção prévia do que esse texto vai abordar. Essa primeira etapa é uma leitura mais rápida mesmo, mas ela vai te preparar para a segunda etapa, que é a nossa leitura analítica. Que aqui você vai ler o texto de uma forma mais metódica, que é a forma que você foi ensinado a ler. Você vai pegar o início e ler até o fim, sem parar. Ao fazer essa leitura linear, o que eu gosto de fazer? Eu crio um code color. O que é isso? Eu pego 2 marca-textos diferentes, se está no papel ou no computador eu grifo. Costumo ler no meu iPad, mas vamos supor que você está no papel. Então, eu grifo de azul as partes que eu achei interessante, que eu achei importante, algum argumento legal. E eu grifo de rosa aquelas partes que não ficaram muito bem compreendidas, que eu tive dúvida, que eu não entendi direito. E eu faço essa leitura e à medida que eu vou lendo, eu vou grifando isso. Por que isso é interessante? Porque uma vez que você acabar de fazer essa leitura, você vai retomar o texto nessas partes que você grifou e você vai ler de novo. Porque quando você lê o texto todo, essas partes ficam mais fáceis para você entender a ideia, o que o autor quis trabalhar nisso. O que é muito interessante, porque isso realmente te ajuda. Porque às vezes você lê de primeira e não entende aquela ideia, mas quando você retoma a leitura, já sabendo do todo, isso facilita demais no seu entendimento. Por fim, a nossa terceira etapa dessa estratégia de leitura é a leitura comparativa, que aqui você vai analisar o texto de uma forma crítica, você vai refletir sobre aquilo que você leu. Então, você concorda com o que o autor trouxe, com a posição dele? Quais argumentos você achou interessante? Qual argumento você consegue contrapor? Você vai fazer toda essa análise. Tudo que você lê, você tem que criar uma opinião sobre aquilo. Porque se você concordar com tudo, você não vai estar analisando criticamente. Então você precisa levantar lá os pontos fortes e os pontos fracos dessa leitura. Mesmo que você concorde com o que o autor falou, por que você concorda com isso? Tenta justificar, tenta embasar esse argumento seu. E nessa parte, eu particularmente gosto de fazer um resumo, então eu anoto ou no próprio texto ou uma folha separada todas essas ideias, eu relaciono alguns textos, outras leituras que eu já fiz sobre o assunto, tento contrapor essas ideias
E aí você vai ter uma visão muito maior, você amplia realmente o horizonte desse texto, você não vai ficar só nele, você vai conseguir relacionar com outras coisas que você já leu. Isso é o mais legal. Ah, e quanto tempo demora para fazer essa leitura? Porque eu tenho tempo contado para ler as coisas. Então, gente, isso aí depende dos dois fatores. O primeiro é da sua habilidade de leitura, porque se você é uma pessoa que tem costume de ler muito, que já desenvolve essa capacidade aí, então você vai ter mais facilidade, e depende também do que você está lendo. Você concorda comigo que você vai ler uma receita, às vezes, de bolo, muito mais rápido do que você vai ler um artigo científico, mesmo tendo o mesmo número de páginas? Então é porque tem textos que são mais fáceis de ler, tem outros que vão exigir mais da nossa capacidade de compreensão. E aí que tá, você tem que trabalhar isso aí. Mesmo se você levar mais tempo para ler, porque você está começando a adotar estratégia, ou porque realmente é o seu tempo de leitura, tá tudo bem. Por quê? Você vai ler de uma forma mais eficaz. Então, é diferente do que você lê uma vez. Você pode gastar, sei lá, meia hora para ler um texto, mas aí na outra semana você já esqueceu tudo. Vai ter que voltar lá 1000 vezes para ver o que era mesmo a ideia daquele autor, o que ele falou mesmo. Esse aqui pode demorar um pouco mais de tempo, mas você vai estar armazenando na sua memória de longo prazo. Então as chances, né, não é garantido, mas as chances de você armazenar lá são maiores, as chances de você lembrar daquilo é muito maior do que você ler de uma forma linear, de qualquer jeito, ou no tempo que você tem. Vou chamar o Pio para despedir. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já tem alguma estratégia de leitura, comenta aqui embaixo, conta pra gente como é que você faz, como é que você se organiza para ler esses textos. Se você tá tentando utilizar essa, conta pra gente como é que tá sendo esse processo. A gente vai gostar de saber, né, Pio? Pio já tá curioso. Mas espero que vocês tenham gostado mesmo. Nós vamos ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.